nós somos um num todo, na casa, nas finanças, nas dívidas, em tudo, num todo. Então, a gente não tinha muitas conversas sobre isso também, então acabou que foi muito difícil em alguns aspectos. Eu lembro que eu queria ser muito autoritária dentro de casa, eu lembro que eu queria ser a provedora dentro de casa. Então eu comecei a inverter os papéis porque eu comecei a me sentir sobrecarregada, porque eu tava pegando uma responsabilidade que não era minha, pegando e fazendo algo que não era das minhas obrigações, né, vamos dizer assim, das minhas tarefas, porque o provedor, ele vem do homem, a liderança vem do homem, e a mulher, ela é mais pra nutrir, ela é mais pra edificar, né? Então, acabava que eu me sentia sobrecarregada, igual muitas mulheres se sentem hoje em dia, porque elas querem carregar e fazer tudo sozinha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Axel Eduardo. E eu sou a Nay. E esse é o Depois do Sim. E qual que é o objetivo do Depois do Sim? Depois do sim é para ajudar você a entender, a fortalecer o seu casamento. É isso aí. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o que a gente viveu bem no início do nosso casamento, né? A troca de valores, a competitividade que a gente trouxe, tudo isso que é muito bem documentado em Efésios capítulo 5, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre às vezes o papel do homem ou da mulher, vamos dizer assim. Sim, são papéis que nós temos como mulher, como esposo, como esposa, e que às vezes são invertidos, né? E, infelizmente, em muitos casamentos, porque muitas das vezes não é falado, hoje em dia é algo um pouco mais comentado, né? Nas igrejas, hoje em dia tem internet, mas eu acho que na nossa época não tinha tanto, a gente não tinha tantas informações sobre isso, né? Então... E até hoje, assim, é um assunto um pouco polêmico, né? Porque quando a gente fala sobre o papel do homem, o papel da mulher, a gente está falando também sobre a submissão, né? Sim. E esse assunto ainda gera uma polêmica muito grande, principalmente nos tempos de hoje, que a cultura, né? A cultura do mundo, a ideologia do mundo é fazer com que as mulheres se tornem cada vez mais independentes ou sei lá, cada vez mais donas de si. E quando a gente vai para a palavra de Deus, não é bem assim o que a Bíblia diz. E eu queria que você começasse a dizer um pouquinho para nós como que foi a sua experiência no início do casamento, entender isso, né? Para nós que vivemos a nossa opinião na luz da Bíblia, o que a palavra diz, quando nós seguimos o que a palavra diz, não é bem o que a Bíblia fala, né? Sobre a independência da mulher, sobre a mulher ser independente, viver por ela mesma, né? E tal. Como assim? Né? Para mim foi algo muito conflitante no começo do nosso casamento, porque eu trouxe uma ideia não bíblica, mas feminista. Eu acompanhava algumas mulheres que eram feministas e tal, e por eu ter vindo não ter vindo de um berço evangélico, às vezes algumas coisas da Bíblia eu não entendia, né? Para mim não fazia sentido, então eu seguia às vezes o que a internet mandava, que às vezes muita gente faz, né? E seguia várias pessoas, diversas pessoas, e aí a opinião que mais me cabia era a que eu pegava para mim. Eu já era cristã na época, mas a nossa igreja não tinha tanto, a igreja que a gente frequentava não tinha tanto esse assunto, né? Então, eu fiquei um pouco perdida. E eu lembro que quando eu comecei o nosso casamento, eu sempre trabalhei, sempre tive o costume de trabalhar, de ter o meu dinheiro e tal, o que não é errado, né? Mas quando a gente casa, isso muda, nós nos tornamos um. E não é gente, tipo assim, hoje em dia eu e o Axel somos casados, nós temos uma aliança, não. Nós somos um num todo, na casa, nas finanças, nas dívidas, em tudo, num todo. Então, a gente não tinha muitas conversas sobre isso também, então acabou que foi muito difícil em alguns aspectos. Eu lembro que eu queria ser muito autoritária dentro de casa, eu lembro que eu queria ser a provedora dentro de casa. Então eu comecei a inverter os papéis porque eu comecei a me sentir sobrecarregada, porque eu tava pegando uma responsabilidade que não era minha, pegando e fazendo algo que não era das minhas obrigações, né, vamos dizer assim, das minhas tarefas, porque o provedor, ele vem do homem, a liderança vem do homem, e a mulher, ela é mais para nutrir, ela é mais para edificar, né? Então, acabava que eu me sentia sobrecarregada, igual muitas mulheres se sentem hoje em dia, porque elas querem carregar
e fazer tudo sozinha. Sim, sim. Nós mulheres às vezes temos isso, né, de querer fazer tudo sozinha, de querer dar conta de tudo sozinha, de não pedir ajuda para outra pessoa, de pegar papéis que não são nossos, e aí a gente tá sempre sobrecarregada, sempre cansada, né? E uma coisa que você falou muito interessante é essa sobrecarga, né? Porque a gente só se sente sobrecarregado quando nós estamos carregando algo que não era pra gente carregar. Exatamente. Então, a sobrecarga, ela não vem das obrigações cotidianas, ela vem das obrigações que nós queremos assumir, às vezes por inspiração, ou às vezes por achar que a outra pessoa não vai dar conta de fazer. Tem isso também. Então, uma das coisas assim que a gente entendeu a respeito da submissão, vamos dizer assim, né, desses papéis dentro do lar, foi que a primeira coisa, né, o que é submissão, né? Acho que nós precisamos explicar ainda, né? Importante. Submissão nada mais é do que estar debaixo de uma missão. Então, quando Jesus vem e cumpre o seu propósito, né, de pregar o evangelho, de espalhar o evangelho, de treinar 12 para que eles pudessem continuar falando sobre apresentar o Pai e tal, ele estava debaixo de uma missão, ou seja, Jesus era submisso. Ele era submisso ao Pai, a Deus. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma missão. E é muito nítido isso porque em vários momentos do capítulo de João, Jesus vai dizer que eu não estou aqui fazendo a minha vontade, mas a vontade do Pai. Se fosse por minha vontade, eu não faria isso, mas porque eu estou fazendo... Então, a gente vê que o tempo todo Jesus está nos lembrando que ele está fazendo a vontade do Pai. Ou seja, eu estou sendo submisso. E aí, quando a gente traz essa visão para dentro de um lar, de um casamento, nós precisamos entender que o homem precisa ser submisso também. Ele precisa ser submisso a Deus, a Cristo. O homem, como cabeça do lar, o líder da casa, se ele não tiver essa conexão com o Pai, provavelmente ele vai levar a sua casa, a sua família ao fracasso, à derrota. Por quê? Porque muitas coisas vão começar a acontecer sem um direcionamento de Cristo na vida dele. Então ele vai começar a tomar ações próprias e que essas ações podem, de fato, levar a casa a uma falência, levar o casamento a um divórcio, enfim. Nós temos uma experiência, né, muito triste sobre isso, vamos dizer assim, né, porque nós casamos e com 6 meses de casado a gente decidiu mudar de cidade, de estado, né? A gente foi morar 450 quilômetros longe da nossa rede de apoio, que era a nossa família. Então, 6 meses de casado, não entendendo muito como que essa parada de casamento funcionava, porque ninguém é treinado para isso, a gente foi fazer essa mudança. E essa mudança não foi um direcionamento de Deus para a nossa vida. Ou seja, eu, como líder da casa, não tinha recebido esse direcionamento de Deus, então eu decidi mudar por conta própria, pela minha vontade, e a Nai, como uma boa mulher que estava apoiando o líder da casa e tal, ela também veio, ela concordou, a gente foi, e foi difícil esse período. Foi muito difícil. Eu acho que é até engraçado as pessoas verem e ouvirem falar que a primeira pessoa submissa no mundo foi um Jesus, homem. Foi um homem. Foi um homem, né? Porque às vezes a gente fala tanto sobre submissão, porque na palavra fala sobre a submissão da mulher ao marido, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas por que eu tenho que ser submissa ao meu marido, né? Mas primeiramente o seu marido é submisso a Deus. Sim. Porque se ele não é submisso a Deus, ele não tem uma missão, né? O Axel deu de exemplo aqui, a missão que o Axel me deu foi uma missão que veio dele e não que veio de Deus, e por isso ela falhou. Né? Porque quando vem de Deus, Deus não é falho, Deus não é imperfeito, ele é perfeito em todas as coisas que ele faz. Então quando ele dá uma missão para o nosso marido, o que nós mulheres devemos fazer como submissas? Ajudar o nosso marido na missão que Deus deu para ele. Exatamente. Porque não adianta, cara, Deus dá uma missão pro Axel, eu como um com ele aqui, vou falar assim para ele, não, pega essa missão que Deus te deu, ele deu para você, faz aí, eu vou fazer a minha. Mas eu vou pegar uma missão que, pra mim, porque, cara, se nós hoje em dia somos uma carne, Deus vai dar uma missão pros dois, juntos. Pra casa, pra né? casa. Quem tem filhos é pra casa ainda, né? Pros filhos também. E aí os filhos são submissos aos pais, né? A mãe ou ao pai.
Então, assim, nós temos que entender que submissão sempre foi muito falado como inferioridade. E muitos homens também não entenderam o que é o papel de um líder, de um né? líder numa casa. Porque, às vezes, quer ser autoritário de uma forma que não tem necessidade, quer impor algumas coisas, quer... E, tipo, cara, os papéis do homem e da mulher não são esses. A mulher se sentir inferior e omissa, e o homem se sentir superior e que manda em tudo. Não é isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quando vocês se tornam é igual que a gente falou. Tem até um exemplo de um guarda-chuva, né? Onde tem Deus, que é a proteção do homem, o homem que é a proteção da mulher, a mulher que é a proteção dos filhos. Então, nós temos que entender que isso é uma hierarquia. Não adianta. O Axel vai ser submisso a Deus, vai ser submisso o Axel e os filhos vão ser submissos a nós. E é isso. Isso é uma hierarquia e funciona. Né? Por isso tem muitos casamentos tão disfuncionais, perdidos, igual nós vivemos durante muito tempo. Sim, e, cara, sim. que período horrível que nós vivemos. Porque nós estávamos totalmente perdidos. Eu vivendo uma missão, o Axel vivendo outra, e eu tentando ajudar. Enfim, foi uma loucura. Foi um período desafiador, onde nosso casamento passou por muita turbulência. Não só nosso casamento, mas ambos como indivíduos também. Porque eu fiquei totalmente perdida num lugar onde eu não me sentia bem. A gente vai perdendo a identidade, né? Você vai perdendo tudo, né? Porque é muito desafiador você viver numa missão que você não sabe a direção. Sim. E quando você vive numa missão onde o Senhor te deu, você vai ter um direcionamento a todo tempo. Sim. Às vezes vai parecer que não tem, mas ainda assim tá acontecendo alguma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, assim, nós temos que entender... Foi uma coisa que nós não entendemos no começo do nosso casamento, e que às vezes muitos casamentos começam e terminam muito rápido porque não entenderam isso também, a individualidade. Sim. O individualismo, ele existe. É importante o Axel fazer as coisas dele, né, ter o tempo dele, assim como eu. E é importante nós entendermos que dentro do casamento o individualismo não pode existir. O Axel tem uma história sobre isso, né, que faz muito sentido, e não só ele, mas eu também. Eu sempre vivi muito individualista em algumas coisas no começo do nosso casamento. Eu lembro que eu comprava às vezes chocolate, alguma coisa, e eu comprava só pra mim, comia tudo sozinha. Ele falava, cadê aquele negócio que tava aqui? Eu nem comi e tal. Eu falei, não, eu comprei pra mim. Então eu lembro que foi um período muito desafiador. Ele falava, você é muito individualista, e não só nisso, mas no dinheiro também. Eu demorei a entender que o dinheiro não era meu ou do Axel, mas que eram de ambos, né? Era um só, igual eu falei no começo aqui. E eu lembro que eu pegava o dinheiro e eu fazia o que eu queria, comprava o que eu queria, sem saber das necessidades dentro da nossa casa, o que a nossa casa precisava, sem comunicar ao Axel, para entender o que ele se achava que era necessário naquele momento para o nosso lar ou não. Às vezes era até alguma coisa para casa. Eu sempre gostei de comprar coisa para casa, mas talvez naquele momento não era a prioridade, não era o que precisava. Às vezes a gente precisava daquele dinheiro em um outro lugar e eu gastava ele com outra coisa, sem comunicar a pessoa que estava ali vivendo a mesma missão que eu. E parecia que a gente estava vivendo numa guerra. Sim. Cada um fazendo uma coisa, sempre naquele debate, naquela, né? A gente traz muito isso da nossa vida de solteiro, né? Da nossa casa, da nossa família de origem. Principalmente para aquelas pessoas que têm irmãos, por exemplo, igual eu e você tem, né? A gente traz muito esse individualismo para dentro do casamento, e é um perigo isso, né? Nós precisamos o quanto antes identificar que nós estamos tendo um comportamento individualista, porque isso pode refletir lá na frente, né? A gente pode transmitir esse comportamento para os filhos, que vai transmitir para sua casa, enfim. Então, por exemplo, às vezes eu ia pegar a roupa no varal, pegar alguma peça específica, né? Eu não recolher o varal inteiro, mas às vezes eu ia pegar uma camiseta, alguma coisa, e pegava só a minha. Mas tinha a da Nai do lado e tal, mas eu pegava só a minha. A gente tá fazendo atividade física, crossfit, vou dar esses exemplos que fica mais nítido, né? Às vezes eu ia pegar a minha roupa da academia, né? Lá no varal e tal, e a da Nai tava do lado, mas aí eu pegava só a minha. E às vezes eu ia pegar um tênis, um chinelo que estava na porta da sala, pegava só o meu. Então, esse comportamento individualista é um comportamento que a gente traz da nossa casa. Por quê? Porque dentro da nossa casa, dificilmente a gente vai ter esse comportamento de compartilhar com o irmão. Então, geralmente, você compra as coisas e esconde para ele não comer, né? Então, a gente vai trazendo esse comportamento de uma forma até não intencional para o nosso casamento. E isso é um perigo, né? Então, quando a gente se deu por conta que nós estávamos vivendo como dois indivíduos numa casa,
e não como um corpo, não como um só, como a Bíblia diz, a gente precisou parar tudo que a gente estava fazendo e falar, cara, peraí, vamos recalcular a rota. Né? Vamos apontar um caminho, deixa eu entender o que Deus quer para nossa vida, vamos começar a fazer isso. Porque o casamento é isso, né? Essa hierarquia que a gente está falando é isso, é o homem entender o que Deus quer para a família dele, qual que é o propósito que Deus colocou para aquele ano ali na família dele, o que eles vão fazer, e a mulher liderar a casa para que aquela missão seja bem sucedida. Né? Porque o homem ele é o provedor, ele é o líder, ele é o cabeça do lar, mas quem lidera é a mulher. Então o homem ele traz o recurso para dentro de casa, mas quem vai fazer a gestão do recurso é a mulher. Né? A gente tem um exemplo muito simples sobre isso. Né? Se esse ano a visão que o Senhor deu é que a gente vai conquistar nossa casa própria, que a gente vai fazer isso acontecer e que nós vamos começar a economizar dinheiro para isso. Quando o homem traz o recurso para dentro do lar, a mulher, como a gestora do lar, como a líder da casa, ela precisa entender que ela vai precisar reduzir nas compras, por exemplo. Às vezes a gente compra muita coisa que não tem necessidade, que pode ser cortado. Então, ela tem que fazer essa gestão, ela tem que ter essa sensibilidade. Quando tem filhos, essa mulher ela tem essa oportunidade de sentar com os filhos e dizer, olha, esse ano nós vamos fazer isso, 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 e por isso nós vamos tirar isso, isso, isso. Talvez diminuir nas saídas. Enfim, a mulher como a líder da casa, como é que nutre a casa, como é que edifica o lar, ela tem essa não vou falar obrigação, né? Mas o papel dela é esse, liderar o lar. Então, quando nós estamos falando de submissão, não é de ser subjugada, né? Capacho. Não, é de a mulher estar debaixo da missão. E qual missão é essa? A missão que o marido trouxe. E de onde ele trouxe essa missão? De Deus. Porque tem uma coisa que acontece também, principalmente às vezes nos recém-casados, é o homem trazer uma missão da vida de solteiro. Exemplo, ele sempre quis ter um carro. E às vezes ele estava juntando dinheiro para esse carro, ou depois que casou ele começou a juntar o dinheiro para esse carro. Só que na casa, na estrutura casamento, está precisando de um recurso, de uma prioridade. Às vezes para comprar um móvel, às vezes para fazer algo do casal. E ele não abre mão daquele recurso que ele está juntando para atender a necessidade do lar. Esse cara está agindo de uma forma individualista. Ele está pensando só nele. Às vezes aquele carro, ele já tem um carro nesse cenário, ele já tem um carro. Então, às vezes aquele carro não vai trazer mais conforto, não vai ser algo assim que, nossa, vai mudar a vida deles, né? Seria só um modelo que ele sempre quis ter, sabe? Então, acaba que esse comportamento é um pouco individualista também. Dentro disso que a gente tem falado aqui, depois que você entendeu a respeito da submissão, qual foi o próximo passo assim que você tomou para ser essa líder da casa? Eu lembro, e até hoje eu tento me policiar em relação a algumas coisas, né? Esses dias eu estava preparando um conteúdo lá para o meu perfil. Eu falei, cara, eu ainda tenho isso aqui ainda em mim. A gente vai identificando, né? Sim, eu sim. aprendi a identificar algumas coisas que eu via que não eram comportamentos legais, que não estavam edificando a minha casa, que não estavam trazendo um bom ambiente pro meu lar, né? E até hoje eu identifico algumas coisas, porque a gente está em eterna evolução, em eterno aprendizado, né? Então, a gente não é perfeito e nunca vai ser. Mas nós podemos enxergar o que não tá legal e melhorar. Sim. Então, esses dias eu lembro que eu tava fazendo um conteúdo e eu falei, nossa, eu preciso melhorar muito nisso aqui. E eu sempre anoto pra ver se eu tô melhorando, se eu tô evoluindo naquilo ali, pra mim sempre me policiar quando eu fazer, né? E não fazer mais. E eu lembro que eu segui uma amiga no perfil e ela sempre falava do curso da experiência do lar. Sim. Né? E aí, pra quem não conhece, é o livro da David... Deixa eu ver o nome dela ali. David Titus, né? Uhum. É David Titus o nome dela. Ela é uma mulher muito pioneira nessa área. Muita gente às vezes vê a capa do livro e acha que é sobre mesa posta. Ele fala sobre mesa, aí a mesa é um lugar muito importante, a gente vai trazer um dia falando sobre isso aqui, porque é um assunto necessário. Só que ele não é sobre mesa posta, né, em si. Ele fala sobre isso, sim, tem um capítulo sobre isso, mas ele é um livro enorme e ele fala sobre diversas coisas. E ele traz o todo do lar.
ele traz todos os ensinamentos do lar, todos os tópicos, né, ali Os do lar. pontos, né? Né? É isso. Então, tipo assim, quando eu fui fazer, eu peguei e fiz uma imersão com elas, né, sobre esse assunto. E eu lembro que me abriu muito a mente. Eu já estava numa mudança, né? Eu já tinha buscado entender um pouco mais, visto que aquilo que eu estava seguindo não era o que a Bíblia queria que eu seguisse. Eu comecei a procurar pessoas que falassem à luz da Bíblia. E isso é muito importante as mulheres entenderem. Sempre vai ter diversas mulheres falando sobre diversas coisas. Mas busquem alguém que fala sobre a Bíblia, que traga a Bíblia como exemplo, que traga versículos bíblicos para poder explicar aquilo que ela está falando. Porque eu lembro que eu seguia muitas mulheres que elas traziam coisas da opinião dela, né? Então, tipo assim, pra mim que queria entender como a Bíblia falava, não fazia sentido, porque eu tava trazendo uma pessoa que tava trazendo a opinião dela, e não o que a Bíblia dizia. Sim. Então, que nós possamos ter muito discernimento e entender. Se aquela pessoa não tá trazendo um exemplo bíblico, pra nós que somos cristãos, não faz sentido seguir aquela pessoa. Então, dá uma revisada ali, eu fiz isso na época, eu dei uma olhada, falei, cara, esses perfis aqui, o que eu seguia, eu parei de seguir, comecei a seguir perfis que realmente edificavam. E aí eu comecei a estudar e ver o que eu podia melhorar e pontuar o que não estava legal. E eu lembro que eu fiz esse curso em janeiro de 2023, que a gente foi pra lá. 2024, né? Foi ano passado, né? No comecinho do ano passado. A gente morava lá em Minas ainda. Sim, sim. E aí eu lembro que a gente foi pra Goiânia, fiz uma imersão lá. E foi um tempo muito precioso em que eu entendi que muitas coisas precisariam ser mudadas. E eu lembro que elas falaram sobre algo muito importante lá. Eu lembro que elas falaram sobre algo muito importante lá e que tinha muitas mulheres lá que eram empresárias, médicas, sim. Né? Eu ainda comentei com a Axel. E eu acho que pra mim, assim, foi um baque, mas pra elas foi maior ainda, né? Porque eu vi que eram mulheres que tinham uma visão que eu tinha antes, né? Daquela independência, né? Daquela coisa de trazer pro lar, de prover. Só que quando elas falavam, elas mesmas percebiam que elas estavam em falta com outras coisas no lar dela. E ela falou sobre uma coisa que eu queria trazer aqui. E depois eu posso até deixar no meu perfil, o perfil da Surama lá, ou da Sejana, que elas falam um pouco mais adentro disso, né? Mas elas falam sobre as prioridades de uma esposa, né? Que primeiro a gente tem que... É Deus, né? Isso quando a gente levanta de manhã. É sempre Deus, né? O nosso tempo com Deus, nosso relacionamento com Deus. Depois, o nosso marido vem em segundo lugar, um tempo com o nosso marido, um bom dia para o nosso marido. Depois vem a nossa casa, então os cuidados que você precisa fazer com a casa. Em quarto vem os filhos. Eu acho que isso foi o que mais chocou elas. É o baque, né? Tipo assim, como? Primeiro algumas falaram assim, como que meus filhos vêm depois do meu marido? E isso, gente, é óbvio. O seu marido sempre vai vir antes dos seus filhos, sempre. Os filhos vão embora, né? Os filhos vão embora. Assim como eu e o Axel fomos, assim como nossos filhos vão embora, e quem vai ficar vai ser eu e ele. Então, se ele não for minha prioridade, eu não for prioridade dele, quando nossos filhos forem embora, não vai existir mais um casamento. Não vai existir. Por quê? Porque nós colocamos tanto nossos filhos à frente, quando eles forem embora, nós ficamos aquele negócio da síndrome do ninho vazio, né, que fala. Só que o ninho não tá vazio, seu esposo continua ali. E acaba que você negligencia o carinho, o amor, o afeto que você tinha que ter tido com seu marido durante aquele período de 20 anos, 25 anos. E aí, quando sai, parece que são dois estranhos morando. Dois estranhos, porque não cultivaram, porque foram 20 anos, 20 anos sem cultivar um casamento. Então, cara, o casamento ele não acaba quando os filhos chegam, gente. Isso não existe. O casamento não se encerra quando os filhos chegam, o casamento acabou o casamento. Não. Filhos são uma bênção e a gente tem que glorificar o Senhor pela vida dos nossos filhos, né? Nós não temos filhos ainda, mas a gente pretende ter. Sim. Nós sabemos que vai ser uma bênção, que é pra glória do Senhor. E só que nós temos que entender que o nosso marido vai vir em primeiro lugar. Nosso cônjuge sempre vai vir. Sempre, não só o marido, mas a esposa também. Porque se isso não é cultivado, se não é mantido aquele amor... Isso é transmitido também, né? Aquele cuidado não existe mais quando o casamento... E por isso que muitos casamentos acabam. E muitos continuam porque estão com os filhos ali. Quando os filhos vão embora, eles separam. Por quê? Porque não teve esse cultivo, não teve esse cuidado. E só pra me finalizar... depois vem o cuidado pessoal, né? O cuidado com você, né? E tudo. E aí vem o trabalho. Por último. Por último de todos. É o que deve demandar menos do seu tempo. E que às vezes é o contrário. E, tipo, não tô falando que isso é errado. É uma coisa que eu acho importante a gente falar. Porque eu lembro que eu falei pro Axel, antes da gente casar, que quando eu tivesse filhos, eu queria... ficar em casa, eu não queria trabalhar. Eu queria dar atenção. Eu queria trabalhar em casa, né? Cuidando da minha casa, porque é um trabalho. Sim. Mas eu não queria trabalhar fora de casa.
Então, a gente sempre teve um pensamento disso, né? E eu acho que é importante nós entendermos o quê? A mulher, ela pode trabalhar, não tem nenhum problema. Só que muitas mulheres, elas trabalham para deixar coisas. E aí elas acabam esquecendo de deixar a presença. O que é importante, o que o Senhor pede para nós. Né? Os pais em geral. Só que eu falo da mulher porque a mulher, como ela tem o poder, a tarefa de nutrir, de edificar o lar, quando ela sai de casa, acaba que essa demanda fica com um déficit. Existe um déficit aí, né? Isso. E, tipo assim, não tô falando que o marido também não tem obrigações na casa, ele tem. Só que, querendo ou não, a obrigação do marido é outra. A gente falou, de liderar, de prover. Então, o marido, ele fica mais fora de casa mesmo, de trabalho. Não tô falando daquele marido que vai à noite, gente, vira à noite e esquece da família. Não é isso. Nós estamos falando... Vocês estão entendendo o que a gente está querendo dizer aqui. Tudo que gera excesso, tudo que está em excesso gera falta em alguma coisa. Isso é importante a gente entender. Se está em excesso, alguma coisa está fazendo falta. Então, se você está em excesso no trabalho, está fazendo falta para sua família, para seus filhos, para sua casa. É simples. Então, assim, quando as mulheres não entendem isso e estão preocupadas tanto com a carreira, mas já tem uma família e filhos, elas estão gerando um déficit na família dela. Um emocional muito forte. Então, isso foi algo que eu falei pro Axel que eu queria ter. E a gente sempre teve muito alinhado com isso. Teve épocas que eu precisei trabalhar fora de casa, que foram necessários. Por quê? Porque nós estávamos buscando alguma coisa para o nosso lar. Aquele tempo era necessário. E teve algumas épocas que não foi necessário eu trabalhar fora de casa. E aí eu cuidei mais da nossa casa, cuidei mais do nosso lar, dei essa atenção total para nossa casa. E o Axel sempre falou, tipo assim, cara, tem obrigação da mulher trabalhar ou não? O Axel sempre deixou muito claro isso para mim, que foi muito... Trouxe uma clareza muito boa, assim, de entendimento. Eu acho que tudo tem que ser alinhado entre o casal. Os acordos, né? Isso, tem que ter um acordo. Eu preciso trabalhar, o dinheiro precisa entrar, tem necessidade desse dinheiro? Sim, tem, então eu vou trabalhar. Eu acho que não precisa, só se você quiser mesmo e tal, então não vou. Eu acho que tudo tem que ser acordado entre um e o outro, não o que a mulher quer, o que o homem quer, tipo, mas sempre foi meu sonho. Eu acho que entra na mesma coisa que o Axel trouxe do carro, né? Porque na questão que ele trouxe de exemplo foi de dinheiro. Às vezes a outra questão que entra é de tempo. Talvez a sua casa não tenha necessidade desse dinheiro, não tá faltando, o dinheiro tá a mais, mas o tempo tá menos, tá faltando. Não tem tempo de mês, não tem conversa. Porque quando, querendo ou não, quando os dois trabalham, e quando tem um trabalho às vezes excessivo, sei lá, de 8, 10, 12 horas, quando você chega em casa, você tá exausto. Não adianta falar, ninguém é robô, cara. Então acaba que as conversas, elas começam a ser cada vez mais resumidas, né? Sim. Então, tipo assim, aquela conversa que às vezes demoraria horas ali, você na mesa, conversando no sofá, até mesmo na cama, conversando sobre o dia, como foi, os sonhos, os projetos, qual que é o projeto de vida para aquele ano, o que Deus tem direcionado a sua casa para fazer. Essas conversas vão ficando cada vez mais resumidas, né? E aí vai chegando um período onde vocês são colegas de quarto. Vocês se tornam colegas de quarto, porque a vida sexual vai para o espaço, a comunicação vai para o espaço, e tudo isso vai trazendo déficit para o casamento. E quando tem filhos dentro da casa é pior ainda, porque os filhos sofrem o déficit dessa ausência emocional. Então, acaba que a gente às vezes se preocupa muito com isso que você falou, né? Com o presente, com a herança, as coisas, os bens que vamos deixar. Mas você pode dar o presente mais caro do mundo para o seu filho. Às vezes o que ele vai lembrar daqui 10, 15, 20 anos não é o presente, mas é aquele dia que você sentou com ele em um restaurante, em um piquenique, numa praça e trocou uma ideia ali com seu filho e tal. Cara, e isso é muito verdade, muito verdadeiro. Porque a gente fez uma célula esses dias e o Henrique trouxe a palavra e ele perguntou qual era a lembrança afetiva, a memória afetiva que você tinha com o seu pai. E ninguém falou de dinheiro, falou de presente. Ninguém falou assim, foi o dia que ele me deu um carro, um dia que ele me deu um videogame, foi o dia mais top, não? Todo mundo falou de momento. E foi muito triste, porque teve algumas pessoas que falavam, infelizmente eu não tive esse tempo com meu pai. Meu pai trabalhava muito, meu pai era preocupado muito em trazer coisas pra casa. Meu pai era preocupado. Ficava 15 dias fora. 15 dias fora. Então, a pessoa não tinha lembrança do pai, memória afetiva boa.
Cara, isso é muito ruim. O quão triste é você viver num relacionamento, né? Agora falando de casamento, onde o seu marido trabalha. Eu tive essas memórias, não é uma memória boa, porque quando a gente mudou para São José do Rio Preto, né? Que o Axel falou, essa mudança que a gente foi direcionada por nós mesmos. Eu lembro do Axel o tempo todo no computador. Sim. Eu não lembro do Axel com o tempo de mesa comigo, eu não lembro do Axel no sofá comigo, eu lembro de mim no sofá sozinha. Muitas das vezes eu ia dormir, dava boa noite pra ele, aí eu deitava. Eu lembro que nessa época o Axel ainda viciou num bendito um joguinho lá de tiro, cara. E ele colocava o fone no ouvido e ele começava a gritar com os caras no jogo, só que gritando mesmo, né? Aí eu chegava lá e falava, meu filho, bom senso, né? Isso já era 3 horas da manhã e o Axel no computador. É uma loucura mesmo. E foi muito triste, cara, porque eu lembro que eu vivia sozinha. Parecia que era eu e Deus no mundo, só que a gente tava totalmente afastado de Deus ainda nessa época. Então, eu tava sozinha literalmente, onde deu uma depressão, foi muito desafiador, foi um período muito difícil. E recém-casados ainda, né? A gente tinha 6 meses de casada pra gente estar vivendo uma lua de mel, tava vivendo uma lua de fel. Foi muito desafiador esse período que a gente viveu. Então, falando de casamento, né? A gente falou de filhos aqui, e isso também afeta os filhos, né? Porque se o homem não tá tendo tempo pra mulher, quem dirá pros filhos? Então, a gente tem que entender que, cara, nem sempre é sobre dinheiro. Nem sempre. O dinheiro é necessário, sim. Nós sabemos que precisamos de dinheiro para sobreviver. Só que, gente, a gente tem que entender. O Senhor tem uma palavra, tem uma passagem na Bíblia, não sei se é em Mateus ou João, que ele fala sobre levar. Ai, agora eu esqueci. Mas ele fala só de levar quando eles vão pregar, para pregar o evangelho, vão em 2. E aí não leve mochila, não leve nada, né? Por quê? Porque ele quer dizer, eu vou prover todos os dias. Assim como ele proveu o maná no deserto, cara, o Senhor provê. A gente viveu isso durante um tempo na nossa vida, a gente estava devendo, nem lembro quanto, um absurdo de dinheiro, mas nunca nos faltou alimento na mesa. Então, a gente tem que entender o quê? O Senhor sempre vai prover. Não tô falando pra você parar de trabalhar e viver pra família, gente. Isso também não existe. O dinheiro não vai cair do céu. Mas, entenda o que é prioridade. Se eu trabalhar aqui esse tanto de hora e tal, você não... Por exemplo, o homem. Eu trabalhar esse tanto de hora aqui, você não precisa trabalhar. Você pode ficar em casa com os meninos e tal. Eu não vou me sobrecarregar. Esse tempo que eu consigo estar em casa com vocês, dar uma atenção para as crianças. No final de semana a gente consegue viajar, sair, criar uma memória com eles e tal. Do que os dois ficar em luta, em guerra, tipo assim, não, eu não posso ficar com as crianças porque eu tenho que trabalhar mais. Não, então coloca na creche o dia todo. Não, contrata uma babá 24 horas por dia. Então vocês trabalham mais para poder levar uma criança pra creche, deixar ela pagar a creche cara pra ela, ou se não pagar uma babá 24 horas pra ela. Só que vocês estão trabalhando mais pra fazer coisas que eles nem precisam. Sim. Porque se vocês estiverem em casa, vocês conseguem fazer isso tudo. E nós, como pais, as pessoas quando se tornam pais, o papel é educar, o papel é estar junto, né? O papel é criar memórias. Para que o filho não gere os mesmos comportamentos que os pais geraram, né? Porque muitas das vezes os pais estão gerando esse comportamento porque eles estão replicando, às vezes de forma até indireta, né? Sim. De forma até inconsciente, o mesmo comportamento que eles teve dentro dos pais ali. E tudo isso acontece por causa dessa desordem, né, nessa escala. Então, quando o marido ele é um marido omisso, ele não lidera, a mulher assume o papel, sobrecarrega a mulher, os filhos ficam sem, a casa fica sem nutrição, a casa fica sem edificação, e toda essa desordem que a gente conversou aqui, ela se dá por essa quebra da hierarquia. Sim. É quando o homem não é um líder, que precisa ser direcionado por Deus e tal, quando a mulher não é submissa à missão que o homem colocou direcionado por Deus, e quando os filhos também não conseguem enxergar nos pais a presença de Deus, né? Eu falei muito a respeito disso, é que se eu olhar para o seu filho, né, eu vou ver mais características suas ou dos coleguinhas da escola, ou pior, dos pais do coleguinha da escola. Então, nós precisamos entender isso. Por que eu fiz essa pergunta naquele dia, né, que eu estava ministrando? Porque Jesus, a Bíblia vai dizer que que José, que era o pai de Jesus, era um homem íntegro, reto, tal, não sei o que. A Bíblia vai encher a bola de José. E as coisas naturais deste mundo, quem ensinou para Jesus foi José e Maria.
Entende? Então, Jesus, de fato, tinha a missão, tinha Deus presente, ele é o Filho, e ele é o Verbo e tal, mas as coisas naturais deste mundo, quem ensinou foram os pais. Sim. Ou seja, o caráter, a integridade, a responsabilidade, sabe? Tudo isso foi coisas que ele pegou do lar de onde ele cresceu. Porque se não fosse assim, ele não precisaria ter nascido criança, bebê. Ele não precisaria ter gerado, ele não precisava... Então, assim, toda essas coisas, esses aprendizados naturais, Jesus, ele aprendeu com os pais. E quando a gente olha para o Jesus homem, a gente vê características dos pais. Entende? Mas quando a gente olha para o Jesus Deus, de fato a gente vai ver características de Deus nele. Né? O poder, a autoridade no falar, a autoridade no curar, enfim. Então, quando eu olho para o seu filho, eu estou vendo quem? Quais são as características que eu estou vendo no seu filho? É dos coleguinhas? É dos tios? É da babá? É do pastor, que às vezes você tem a esperança que, levando ele para a igreja, ele conheça Deus através do pastor e não da sua vida? Então, todas essas coisas, elas acontecem por causa dessa desordem, por causa essa quebra de princípios, né? Quando a gente quebra esse princípio, as coisas começam a desorganizar. A Bíblia vai falar que o papel do homem é liderar, o papel da mulher é ser submissa a essa missão, né, que o homem apontou, e liderar a casa, nutrir a casa e tal. E o papel dos filhos, olha para você ver, o papel dos filhos é duas coisas: amar os pais e obedecer aos pais. E qual que é o nosso papel como cristão? Amar a Deus e obedecer a Deus. É os mandamentos, está no mandamento. Então, quando o seu filho não quer ir mais na igreja, quando o seu filho está desviando e tal, aí a pergunta que eu tenho que falar é o seguinte: será que ele tem visto em você o amor e a obediência a Deus? Porque se seu filho vê em você o amor e a obediência a Deus, logo ele vai amar e obedecer a você, e também amar e obedecer a Deus. Sim. Então, em Efésios capítulo 5 fala sobre isso, e é interessante você ler Efésios capítulo 5 e 6, porque vai falar sobre esses papéis do homem, da mulher e dos filhos. Mas para a gente não deixar esse episódio muito longo, deixar um gostinho de quero mais para as pessoas que estão nos assistindo, vamos concluir esse assunto, e eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para as mulheres, né? Eu acho que eu vejo que ainda existe uma resistência sobre isso, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, onde a comparação tem sido uma destruição, né, na nossa vida. E a gente não falou do indivíduo, né? Que o indivíduo não morre. Eu comentei um pouco, né? Mas a gente vai deixar isso para um próximo episódio, né? O indivíduo não morre quando você se une, tá? Sim. Mas a gente vai falar, vamos carregar esse assunto para um próximo episódio, mas essa mensagem para as mulheres aí. Eu acho que nós como mulheres temos que entender o nosso verdadeiro papel, que é um papel muito importante, né? Um papel de nutrir, de edificar um lar, é um papel muito lindo. E o quão misericordioso o Senhor foi de entregar um papel tão bonito para uma mulher. Sim. E é muito triste quando nós mulheres não enxergamos o quão o nosso papel é importante, e tão importante quanto o do homem, né? Sim. Cara, o porquê querer se sobrecarregar com um papel que não é seu, né? Então, que nós possamos entender que nós precisamos viver o nosso papel, que o nosso marido precisa viver o papel dele, nossos filhos, porque isso vai caminhar da forma certa, da forma correta, e você vai ver que não vai ter mais aquele atropelo, aquela sensação de desordem o tempo todo dentro da sua casa, aquela loucura, aquele, cara, não tô fazendo certo, o que eu tô fazendo, nossa, não tá legal. Você vai ver que as coisas vão caminhar, porque Sim. cada um tá cumprindo o seu papel de uma forma certa. E, cara, eu vou falar pra você, é fácil? Não é fácil. É desafiador, tem momentos que você fala, você se pega pensando, cara, mas por quê? Nossa, não entendo isso aqui e tal, não entendo essa missão. Mas você tem que entender que a missão que o seu marido colocou para vocês não foi dele. Às vezes até ele não quer viver essa missão, mas o Senhor necessita de nós nesse lugar, necessita de nós nessa missão. E quando nós entendemos essa hierarquia, quando nós entendemos as prioridades, um casamento, ele e pode sim ser feliz, né? Então, se você entende isso, entende os princípios, entende a necessidade de onde você precisa estar como mulher, como esposa e como mãe, as coisas vão fluir de uma forma muito mais tranquila,
muito mais leve e sem peso, e sem aquele negócio, nossa, tô sobrecarregada, tô cansada, tô exausta. E muitas mulheres vivem assim, por quê? Porque se colocaram num papel que não são delas. Sim. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Assim, a gente tem que pedir isso, né, amor? Claro. Se inscreve no canal. Curte, compartilhe com alguém que precisa ouvir o que a gente conversou aqui hoje. Comenta aí também que assuntos vocês querem, se vocês já viveram algo assim. Exatamente. Se vocês conhecem compartilhe alguém, com a gente a sua história, né? Sim, compartilha com alguém esse vídeo. Às vezes você conhece alguém que tá vivendo isso. E às vezes é difícil mandar um vídeo assim pra pessoa. A pessoa fala assim, nossa, tá me achando que eu tô assim. Mas talvez você esteja salvando um casamento, ajudando um casamento a evoluir. Porque a gente, ainda bem que a gente enxergou. Porque... talvez não era pra gente estar aqui. Exatamente. Mas o Senhor foi muito misericordioso com a nossa vida, porque a gente passou por muitos momentos desafiadores, e que se a gente tivesse escutado um vídeo assim, talvez nossa mente teria mudado, né? Mas você talvez pode ser essa mudança nesse casamento para essas pessoas. Seja um bom amigo, seja uma boa pessoa e envia isso para alguém que precisa ouvir essas palavras. Comente aqui qual conteúdo você quer que a gente traga, qual assunto que você quer que a gente comente. E até o próximo vídeo, né? É isso. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.